E aí, tá frio aí? Aqui tá uma friaca. Aliás, dizem que será o final de semana mais frio do ano em boa parte do Brasil. Mas aqui a gente esquenta a sua pré-rodada do Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao AFC Dicas número 5, com as dicas e palpites e análises do Tadioto. Eu tive que dar uma olhadinha aqui porque eu sempre confundo, ó, pra cá, é pra cá, ó. Tadioto tá aqui para esta quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Escreve aí nos comentários, está frio aí onde você mora? Aqui na região sul-sudeste do país, uma friaca danada. Aproveita, curte, compartilha, dá o joinha, ativa o sininho, faz tudo aquilo que é de direito aqui no YouTube, no canal do Apostas FC. Fala, meu caro Tadioto. Deixa eu te encher na tela aqui, rapaz. Agora deu certo. Tudo bem, meu caro? Tudo jóia, Gasparini, beleza? Estamos aí fazer mais um vídeo, vamos analisar essa rodada do Brasileirão aí, que tem algumas novidades aí, tem novo líder e tem outras coisas para a gente ver, vamos falar disso hoje aí então. Você vê que às vezes eu me perco aqui nessa coisa de... O Tadioto não tá vendo, que ele tem um outro sistema lá, mas você tá vendo aí no vídeo final, né? A tela vai e volta, mas deu certo. Meu caro, vamos começar com o Atlético Paranaense e Fluminense. Atlético Paranaense que vem de derrota para o Palmeiras e pagando 1,76 diante do Flu. Odds da Spin Sports que está conosco neste mês de agosto aqui no AFC Dicas. Tudo isso é por conta do gramado sintético do Furacão, Tadioto? Então, eu não sei te dizer se é por conta do gramado sintético ou não. Eu acredito que o Atlético Paranaense é um pouco melhor que o Fluminense, sim, mas eu vejo essa odd aí meio desajustada, tá? Eu não acho não só a odd do Atlético Paranaense muito baixa, como eu acho a odd do Fluminense também muito alta. O Fluminense conseguiu fazer alguns bons jogos aí, a gente viu o Fluminense vencendo o Internacional na rodada anterior, achei um bom resultado, né? E eu acho que jogou um futebol bacana, o Fluminense com a bola no pé é um time de qualidade, embora tenham meio-campistas mais lentos aí também pela questão da idade, mas são caras que têm uma bola muito qualificada, né? Então eu enxergo o Fluminense como um time não para estar nessa odd aí, eu acho que pode estar, pelo menos agora no início do campeonato aí, com uma cotação um pouco mais baixa, porque é um time que tem se mostrado um pouco competitivo, sim. Já o Atlético Paranaense, eu vi alguns jogos do Atlético Paranaense, não olhei todos os jogos, acho que é um time que precisava dar um time que tem uma condição de jogar um futebol um pouco melhor do que vem jogando, tá? Tem bons nomes, tem já uma estrutura de jogo consolidada já há algumas temporadas, e eu espero um futebol melhor do Paranaense. Portanto, não estou de acordo com essa odd. Eu acho que uma boa entrada para se fazer nesse jogo é Fluminense mais um, aproveitar essa cotação desajustada aí, e pegar alguma coisa pro lado do Fluminense, que vem fazendo bons jogos fora de casa, inclusive, tá? Então, Fluminense mais um a 1,90, eu acho uma cotação interessante para esse jogo aí. Também no sábado teremos, eu vou falando aqui enquanto eu vou trocando a tela, tô com duas telas aqui, eu dou uma olhadinha na outra. Internacional e Atlético Mineiro, rapaz, tá equilibrado o negócio aqui, em 2,25 pro Inter, mais ou menos equilibrado, 3,15 pro Galo, Galo que perdeu a liderança na rodada passada. Então, o Galo perdeu a liderança na rodada passada, mas vinha aí numa campanha de 100%, né? Acabou perdendo na última rodada, perdeu esse 100% aí. Eu acho assim, é uma equipe que das mais completas do campeonato hoje, vai disputar título com certeza se continuar nesse caminho, a equipe do Sampaoli. Tem alguns jogadores bem interessantes aí que a gente pode observar, inclusive vem reforçando a equipe. É uma das equipes que melhor se preparou, digamos assim, para esse campeonato brasileiro, e vai enfrentar o Inter, que também vem numa tocada muito boa, né? Apesar de estar com um time bem desfigurado na última rodada e conseguiu vencer de 3-0 o Atlético Goianiense, um resultado que eu particularmente não esperava. Eu esperava um jogo mais parelho, porque a equipe do Inter que foi a campo não era a equipe considerada titular, mas isso prova também que a gente já vê aí uma certa mecânica de jogo sendo bem introjetada
nesse grupo do Internacional. O treinador do Inter vem conseguindo fazer um bom trabalho nesse início de campeonato, né? Se não fosse a vitória do Vasco ontem, o Internacional seria líder do campeonato hoje. Então, tá ali disputando já a parte de cima da tabela. Eu acho que é o grande confronto dessa rodada, esse Inter e Atlético Mineiro. São duas equipes que têm, embora o Internacional tenha perdido o seu principal atacante agora, o Guerreiro, por uma lesão, mas é uma equipe que tem alternativas ofensivas interessantes. E eu acho que combinando isso com esse time do Galo, que é um time que joga para frente, que tenta o gol a todo momento, jogando como visitante, não vai se retrair, não vai se encolher. Eu gosto de pegar alguma coisa no mercado de over nesse jogo. Dei uma olhada nas cotações do over aí, mas elas estão um pouco espremidas, então eu preferi fazer alguma coisa no ambas marcam. Então a minha dica para esse jogo é ambas marcam a 1,90 para Inter e Atlético Mineiro. Acho que vai ser uma partida bem bacana de se assistir esse jogo. Jogo que será neste sábado às 7 horas da noite, lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. Você fica à vontade, tá? Comenta aqui, concorda, não concorda com as tips do Tadioto? Eventualmente prefere um over nesse jogo ao invés do ambas marcam? Comenta aqui e participa conosco deste AFC Dicas. Próximo jogo... Diga. Desculpa, claro. Uma coisa que eu ia sugerir ainda nesse jogo do Inter e Atlético Mineiro, vai estar bem frio aqui em Porto Alegre, sabe? E daqui a pouco essa baixa temperatura ela pode reduzir um pouco a velocidade do jogo. Então, quem quiser pegar esse ambas marcam já com o jogo rolando, a tendência é que aí com alguns 5, 10 minutos de jogo a gente já veja mais ou menos para onde está indo a intensidade do jogo, tá? Promete ser um jogo intenso, mas essa questão do frio pode fazer diferença sim. Então, quem quiser segurar essa bet para fazer no live, ou ambas marcam no live, a tendência é pegar uma odd até acima de 2 por aí, que vai estar bacana. Vai estar bem frio, não. Vai continuar bem frio aí em Porto Alegre, né? Coisa tá complicada nesse final de semana. Goiás e Atlético Goianiense. É o grande clássico, o grande clássico do estado de Goiás, ou com todo respeito ao Vila Nova, é claro, estou falando por conta da Série A do Brasileiro. O Goiás vem sem o Ney Franco, que foi recentemente demitido. E aqui sim o equilíbrio de odds, né, Tadioto? 2,80 para o Goiás, 2,55 para o Atlético. Então, eu entendo que o Ney Franco ter sido demitido do Goiás foi uma atitude precipitada aí da diretoria. Eu acho que ele até não estava fazendo um trabalho ruim, não. A questão é que as peças que o Goiás tem para conseguir fazer time é complicado mesmo. Não tem, eles vão contratar um outro treinador e o outro treinador vai chegar com esse mesmo plantel, não vai conseguir fazer muita coisa. Então, sobretudo, o que o Goiás precisa é se reforçar, principalmente no seu setor de meio de campo e de ataque, que é onde tem as maiores carências. Aí falta muita criatividade nesse time e também falta um pouco de poder de conclusão, né? É preciso investir nesses setores para que o Goiás consiga ter uma campanha melhor. O Atlético Goianiense é aquela montanha-russa, né? Mete 3 no Flamengo e depois toma 3 do Inter reserva. Então, não tem como saber exatamente como essas equipes vão se comportar nesse clássico. Por ser um clássico em Goiás, a tendência é que seja assim, um bom jogo, mas eu prefiro ficar de fora desse jogo aí. Talvez eu analise alguma coisa no live e aí lá no Telegram a gente manda alguma coisa desse jogo. Telegram do Apostas FC, o link está aqui disponível na descrição do vídeo. Eu sempre digo aqui, né, o Telegram é a nossa grande porta de entrada para todas as ações do Apostas FC. Se você não está conosco lá, não perca tempo. Venha também para a nossa comunidade. Por falar em clássico, Tadioto, Flamengo e Botafogo é o jogo das 11 da manhã no domingo. E olha, te confesso que me chama a atenção essa odd do Flamengo aqui, para mim, surpreendentemente baixa. Claro que o Flamengo é favorito, mas 1,47 só no atual momento do Flamengo e no atual momento do Botafogo. O que tu acha disso? Então, a gente viu, em relação a essas duas equipes, a gente viu o Flamengo jogando razoável contra o Grêmio, não jogou bem, era para ter perdido o jogo, conseguiu um pênalti no finalzinho lá, um pênalti de VAR, que inclusive eu quero dar um recado aí, porque eu mandei no último vídeo aqui, Grêmio e Flamengo, eu mandei Grêmio ou empate. Se eu tivesse ido Moneyline, tinha tomado um red. Então protejam suas apostas sempre que possível, não queiram botar o olho numa odd
esticada, porque isso às vezes pode fazer com que você tome um head que não tomaria se a aposta fosse protegida. Enfim, conseguimos um green nesse Grêmio ou empate aí, mas era para o Grêmio ter vencido pelo que jogou e também pelo que o Flamengo jogou, né? Eu também acho que a odd do Flamengo está muito ruim. Eu acho que deveria estar pelo menos aí a 1,60, alguma coisa assim. Só que como eu entendo que o Flamengo é favorito mesmo assim, eu não gostaria de fazer nada nesse jogo, por isso que eu vou pular ele. Mas eu acho que o Botafogo vai construir esse respeito ao longo do campeonato, tá? Eu gostei muito do último jogo do Botafogo e acredito que veremos o Botafogo fazer jogos interessantes ainda no campeonato, tirando pontos aí de outros times na ponta da tabela. Mas nesse jogo pretendo não trabalhar pela questão das odds estarem muito espremidas aí, principalmente pro lado do Flamengo. E é uma rodada de clássicos estaduais, né? Chegamos agora a São Paulo, onde o clássico será Palmeiras e Santos com detalhes. O jogo acontece no Morumbi, o manda do Palmeiras, mas o Allianz Parque estará sendo utilizado para shows, para eventos, enfim. Shows não, porque nós estamos no meio da pandemia, mas enfim, o Palmeiras não vai poder jogar lá. E o Palmeiras jogará no Morumbi, tá pagando só 1,66 o Palmeiras. Acho que o raciocínio que eu fiz para o Flamengo vale também para o Palmeiras, pelo menos no match odds. Não sei se você tem alguma outra análise desse jogo, Tadioto. Vale também para o Palmeiras, porque o Palmeiras deveria estar com uma odd mais alta. Eu esperava uma odd do Palmeiras abrindo aí a 1,83, 1,85 pelo menos, pelo que vem jogando, tá? Eu bato sempre nessa tecla porque o Palmeiras é um elenco que tem variedade de peças que a grande maioria dos clubes do futebol brasileiro não tem. O Palmeiras tem 3, 4 meia armadores, coisa que é peça rara no futebol hoje em dia. Por exemplo, Rodrigo Scarpa, um jogador que seria titular Gustavo Scarpa, seria titular em boa parte dos times aí da Série A brasileira, às vezes não é nem relacionado nesse time do Palmeiras, né? Então, isso demonstra para mim uma inabilidade, de certa maneira, do Luxemburgo de conseguir dar uma dinâmica para esse time que tem muitas boas peças que poderiam estar fazendo a diferença em outros clubes, né? Então eu acho que isso pesa muito para que a gente tenha um jogo muito mais parelho. O Santos naturalmente tem dificuldades, né? É um time que vem mostrando aí também que a crise financeira e administrativa pode sim influenciar dentro do campo, pode deixar os jogadores aí, de certa maneira, não conseguindo render o seu melhor, mas o Cuca vem conseguindo fazer um bom trabalho no Santos, eu acho um trabalho assim, de agregar a equipe. Tem dificuldades porque quando faz um gol, o Santos toma um pavor. Eu assisti o jogo agora do Santos contra o Sport, e o Santos conseguiu fazer um gol no segundo tempo e depois foi atacado de maneira muito forte assim, pelo Sport. Era para ter tomado um empate, teve uma boa atuação do seu goleiro e acabou segurando a vitória, mas a verdade é que a gente tem aí um time do Santos que pode sim fazer frente ao Palmeiras pela desorganização que o Palmeiras mostra hoje, tá? Essa odd para mim não é uma odd para fazer algo pro lado do Palmeiras, e sim para fazer algo pro lado do Santos. A minha dica para esse jogo é handicap mais 1 pro Santos, pagando 2,05, que eu acho uma cotação bem alta para pegar esse mais 1 a favor do Santos aí. Bacana, Santos mais 1 a 2,05, estou sinalizando aqui para você na Spin Sports. Spin Sports que está conosco também no bolão do Apostas FC. Como sempre, aqui no final do UFC Dicas, o Tadioto dá os palpites dele para o bolão. Você está convidado a participar. Nosso próximo jogo, meu caro, é Bragantino e Coritiba. Enquanto eu vou ajeitando aqui, o Bragantino está só 1,58. Coritiba é mais um time, né, que vem sem técnico. O Barroca foi demitido ao longo da semana. O Bragantino venceu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. O favoritismo do Bragantino é todo desse tamanho? Na verdade, dentro desse jogo aqui, a gente tem muito mais uma deficiência grande pro lado do Coritiba do que um favoritismo pro lado do Bragantino especificamente. O Bragantino é uma equipe que produz muito, mas as finalizações não são muito qualificadas. O Bragantino perde muito gol em todos os jogos, né? Venceu agora na última rodada, uma vitória importante porque o time vinha aí de vários empates, né?
Então o fato de ter ganho passa uma confiança diferente assim, para o grupo de jogadores, e tem uma necessidade de vitória grande, porque a gente sabe que, ao passo que o campeonato vai andando, o Bragantino não se distanciar da parte de cima da tabela é algo que é muito importante para os objetivos da equipe, né? E o Coritiba, para mim, é um dos times aí que surpreendeu negativamente. Eu esperava que o Coritiba tivesse um início melhor de campeonato, porque os adversários que enfrentou não eram assim dos mais difíceis do campeonato. A verdade é que o Coritiba está muito mal e essa odd do Bragantino se deve às fraquezas do Coritiba. Mas eu não vou fazer nada para esse jogo também, porque eu não sei como essas duas equipes vão vir, sobretudo o Coritiba trocando de treinador, pode ser que motive, e o Bragantino também é muito inconstante, como eu falei, nessa parte de finalizações a gol. Então eu não vou trabalhar nesse jogo nessa rodada. Essa constante atualização de informações é muito importante, né? Viu só, uma simples entre aspas, claro, né? Troca de técnicos, no caso do Coritiba, pode mudar muita coisa em termos de apostas. É por isso que é muito importante você estar sempre atualizado, e é para isso também que o AFC Dicas está por aqui, para te atualizar sempre na pré-rodada do Brasileirão. Brasileirão, Lucas Tadioto, que eu vou até clicar no jogo aqui, tem um novo líder. Tem um usuário lá no fórum do Apostas FC, se eu não me engano o nome dele é André, se não for você me perdoa, tá? Mas eu acho que é André _ CRVC, de Clube e Regatas Vasco da Gama. Aí a foto dele lá no perfil do fórum com a camisa do Vasco, bacana. Então, em homenagem a ele e a todos, eu vou fazer algo que faz muito tempo que eu não faço em minha carreira no jornalismo esportivo de maneira geral. Tadioto, fala do Vasco da Gama, o líder do Campeonato Brasileiro, com uma rodada a menos até, um jogo a menos. Vasco, líder do Campeonato Brasileiro, tá pagando 2,55 o Vascão. Fala, Tadioto. Rapaz, se me dissessem há 2 anos atrás que a gente teria no Brasil uma pandemia que ia parar tudo e que o Vasco seria líder do campeonato, eu iria mandar internar o cara que falou isso. Ia ser o quê? Uma odd 250, mais ou menos, para isso? Perto de 1.000, mas eu vou te dizer uma coisa. Estamos nessa situação pandêmica e estamos nessa situação de liderança do Vasco. Eu acredito que não vai se manter por muito tempo pela questão de plantel do Vasco, tá? Eu acho que o Vasco é um bom time, tem jogadores que entenderam o seu lugar dentro da equipe, que entenderam o compromisso que tem que ter com o Vasco. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Isso foi construído pela diretoria do Vasco, pela comissão técnica do Vasco, e hoje o Vasco conseguiu fazer algumas contratações pontuais que ajudaram demais o time, né? Essa liderança do Vasco, obviamente, não é à toa, mas a dificuldade de mantê-la é justamente a questão do plantel. O Vasco tem um bom time, mas tem um plantel muito deficiente. Então, ao passo que 2 ou 3 jogadores importantes dessa equipe acabem sendo suspensos por cartão ou acabem ficando fora por alguma lesão, por desgaste ou coisa assim, o Vasco tende a cair bastante de nível. Então é muito importante para os objetivos do Vasco que consiga se manter nesse patamar o máximo de tempo possível, né? Vai enfrentar o time do Grêmio, que é um time que eu, como gremista, fico um pouco decepcionado de ver como o Grêmio trata o Campeonato Brasileiro. Já falei isso aqui em outras rodadas. É um time que teria condições de brigar por algo muito maior no Campeonato Brasileiro, de disputar título, de estar sempre ali beliscando a liderança, mas o que acontece é que o Grêmio não tem mostrado já há algumas temporadas vontade de vencer o Campeonato Brasileiro. Então, isso contribui muito, isso entra em campo quando a gente fala aí de um Vasco que está empolgado com a liderança, de um time que joga direitinho, que tem boas valências ofensivas, para enfrentar um Grêmio que daqui a pouco não esteja assim tão interessado, tá? Eu acho que tem que levar isso em consideração, sim. Mas o Vasco vencendo adversários desse porte, né, como objetivo assim, no campeonato, vencer os times que entram no campeonato como favoritos, como é o caso do Grêmio, que entrou como um dos favoritos, é uma vitória do Vasco aqui, dá muito mais moral ainda do que o Vasco já conseguiu. Então, eu acredito no Vasco DNB para esse jogo, é onde a linha abriu mais ou menos, né, no 0. Então, Vasco DNB a 1,80, eu acho uma boa aposta para esse jogo.
visto a motivação das duas equipes aí, e a defesa do Grêmio, que é uma ótima defesa, mas que tem tomado gols aí com certa regularidade, né? Então, isso me faz acreditar em mais um bom desempenho do time do Vasco nessa rodada. Marcadinho para você aqui, olha só, Vasco do IRB a 1,80. E é claro que a gente faz essa brincadeira com o Vasco líder com todo carinho, com todo respeito, porque é muito triste ver um time do tamanho do Vasco da Gama passar por tantas crises como passou, e é muito legal vê-lo agora brilhando novamente, ou pelo menos tendo ali um respiro maior no campeonato nacional. Sport Recife e São Paulo, nosso próximo jogo. A gente falou de dois times que demitiram técnicos, e o São Paulo, ao que parece, é o próximo da fila, né? Fernando Diniz está balançando e balançando muito. Aliás, não dá nem para garantir que entre a gravação aqui do UFC Dicas e a publicação e a rodada efetivamente, o Diniz continue técnico do São Paulo. Mas, neste momento, ele no momento da gravação, e está pagando 2,10 o Tricolor Paulista para jogar lá no Recife. Então, a gente viu aí o São Paulo nas últimas temporadas, a torcida do São Paulo em geral reclamando que o perfil dos treinadores que eram buscados pela diretoria do São Paulo eram treinadores que não colocavam o time para frente, que tinham dificuldades em armar bons ataques, em fazer com que o time tivesse transições mais rápidas, qualidade no toque de bola. E aí contrataram o Diniz, né, que é um treinador que sempre pregou essa filosofia aí de jogo de toque de bola no chão, enfim, de transições rápidas, de ligações rápidas. A verdade é que o Diniz não deu certo no São Paulo. É nítido que ele não conseguiu dar a esse grupo do São Paulo uma cara de grupo vencedor. O São Paulo hoje é uma equipe que sofre contra adversários de muito menor calibre técnico do que eles. Então, nesse ponto de vista, eu acho que é assertiva a decisão de demitir o treinador do São Paulo. Trazendo para o nosso mercado aqui, para dentro de campo, isso faz com que eu não queira trabalhar nesse jogo, porque eu não sei qual a motivação que essas equipes vão entrar, né? O Sport, que é o adversário do São Paulo nessa rodada, é um time também que oscila muito, que consegue fazer boas atuações e logo em seguida faz jogos muito ruins. Então eu prefiro não trabalhar nesse jogo. Vamos ver o que vai acontecer aí com o São Paulo. Vamos ver se ele vai ser essa presa fácil aí com um novo treinador, com uma nova ideia, caso isso aconteça em breve, né? Essa é a tendência, pelo menos. E pra gente encerrar a rodada, Tadioto, tem o repeteco da final da Copa do Nordeste, Ceará e Bahia. E você falou que o São Paulo oscila, né? E acho que dois times aqui que oscilam bastante também, tanto o Ceará quanto o Bahia. Não dei uma olhadinha nas odds aqui dos overs, até porque estou esperando para fazer a análise, mas eventualmente estão aqui as odds, olha só. Eventualmente é um jogo para a gente trabalhar em gols isso aqui, não é não? Times que não disputam aí, já entram no campeonato sem expectativa de disputar título, de disputar uma vaga para Libertadores, como é o caso de Ceará e Bahia, eles têm como grande motivação no campeonato os clássicos regionais, né? Nesse caso aqui a gente tem aí uma espécie de revanche, né, da final da Copa do Nordeste, mas a verdade é que eu vejo o time do Ceará um pouco melhor que o time do Bahia hoje, tá? O Roger Machado é um treinador que tirou um pouquinho do peso das costas aí, mas que logo já vai voltar à crise de novo, porque o time do Bahia tem muitas deficiências. O time do Ceará é um time um pouco mais qualificado, mas também tem problemas aí na sua defesa, principalmente, né? Eu acredito que seja um jogo de gol, sim. Mais uma vez aqui, as odds para over não estão, a meu ver, muito bem precificadas, aí eu acho que estão um pouco abaixo do que eu gostaria, então eu prefiro trabalhar no ambas marcam a 2,15 no Ceará e Bahia. Eu acho que os dois times vão tentar buscar um gol aqui, pela motivação dos dois, acho que é muito importante para os dois, então ambas marcam Ceará e Bahia a 2,15. Antes da gente encerrar essa rodada, eu queria avisar o pessoal aí que nos acompanha, se vocês não entendem alguma coisa que eu falo aqui, sobre handicaps ou sobre DNB, esse tipo de jargão que a gente usa aqui,
deixa nos comentários aí que a gente vai respondendo, a gente vai se ajudando. O que a gente quer é que vocês consigam sair daqui do nosso vídeo com uma abordagem interessante para que vocês consigam definir aí como trabalhar na rodada do campeonato. Então deixa um comentário aí, conversa com a gente, fala o que vocês têm aí em mente para fazer nessa rodada também, que a gente vai se ajudando e vai complementando as ideias aí pro longo do campeonato. Sem dúvida nenhuma. A ideia é sempre trazer informação ao nosso usuário aqui do Apostas FC. Deixa eu sair dessa tela aqui, até para dar um recadinho. Opa, a gente não consegue ficar junto aqui, Tadioto? Vai ficar assim, daqui a pouco eu troco então. Até para dar um recadinho. Olha, eu sei que o torcedor do Bahia vai falar, esse cara tá louco, né? Como é que o Bahia tá oscilando? Tá em quarto lugar do campeonato? Tá invicto na competição ainda? Tô falando oscilando em relação à temporada toda, né? Teve dificuldade para ser campeão baiano, só foi nos pênaltis, perdeu a Copa do Nordeste pro Ceará. Enfim, tem essa questão do Bahia. E a gente não falou do jogo do Corinthians, porque o jogo Corinthians e Fortaleza será só na quarta-feira, embora já tenha mercado aberto e tudo mais, mas ainda falta muito para o jogo, então eventualmente a análise pode ficar comprometida, mas fica tranquilo, você terá informação também, análise de Corinthians e Bahia em algum dos canais do Apostas FC. Por isso que fica a dica para você seguir o nosso Telegram, porque se for para o Instagram você vai saber, se vier aqui para o YouTube você vai saber, se o Tadioto falar lá no próprio Telegram, evidentemente também você saberá. E por fim, Tadioto, mas não menos importante, nós vamos pro nosso bolão, né? Vamos lá. Deixa eu só parar de apanhar aqui do sistema. Tá fácil hoje não, hein? Acho que é o frio. Tô apanhando aqui, rapaz. Deixa eu clicar aqui, vamos ver se vai dar certo agora. Agora deu certo. Bolão do Apostas FC, valendo R$5.000 por rodada. Tadioto te ajuda nessa. Atlético Paranaense e Fluminense, Tadioto. Empate. Inter e Galo. Empate. Rodada essa, hein? Goiás e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Flamengo e Botafogo. Flamengo. Vasco e Grêmio. Vasco. Palmeiras e Santos. Santos. Bragantino e Coritiba. Bragantino. Pensando aqui na como vai ficar a tabela, se der tudo certo, se der tudo conforme os palpites do Tadioto. Ceará e Bahia. Empate. Sport e São Paulo. Esporte. Diniz fica no Recife? Eu sei que ele não fica no São Paulo se der esse resultado. Onde ele vai ficar, eu não sei. Nem volta com a delegação. E aí nós temos o desempate nesse jogo aqui, Sport São Paulo, mais over 2,5 ou under 2,5. Over 2,5. Jogo para gols, portanto, na opinião do Tadioto. E aí você viu, né? Muito simples para participar do nosso bolão. O link está aqui na descrição do vídeo. Você acessa esta página, escolhe aqui os seus palpites, coloca seu nome de usuário na Spin Sport, seu nome, sobrenome, WhatsApp, com DDD, seu e-mail, aceita os termos de condição e envia o seu palpite. Lembrando, claro, só concorre aos prêmios quem fizer a conta pelo cadastro, pelo link do Apostas FC, esse que está por aqui. Tirando esta tela, vou ver se agora vai dar tudo certo. Agora deu tudo certo. O Rafa, nosso editor, vai ficar louco hoje, Tadioto, porque a tela ficou desse tamanho, depois desse. Vai dar o trabalho pro Rafa, desculpa, Rafa, eu tentei aqui. Meu cara, a gente se encontra em, domingo, 3 da tarde, live especial no Instagram com Tadioto analisando tudo da final da Champions League. Então, nosso próximo encontro é lá no Instagram, tá certo? Feito. Grande jogo vai ser esse domingão aí, vamos estar junto lá no Insta fazendo essa análise pré-jogo aí. Valeu! E você que curte o AFC Dicas, deixa seu recado que gostou, concorda, discorda das dicas do Tadioto, fica à vontade, escreve aí nos comentários. A gente se encontra na próxima edição aqui do AFC Dicas, além das lives lá no Instagram. Muito obrigado a todos, boa rodada e galera, se cuida aí porque na região sul tá frio demais. Um abraço!